Você é apontado por muitos como o empresário do PT. Eu sempre participei das campanhas políticas dos 2 ou 3 grandes partidos do país. Vamos lá, sempre foi PT, PMDB e PSDB, né? E escolhia 1, 2 políticos. E fazia isso com uma visão muito americana. Você tem que apoiar esses partidos. Mas via Caixa 1, fazer. Via Caixa 1 ou via Caixa 2, Zé? Não, Caixa 1, oficial. Meu dinheiro pro Cabral é 100% oficial. É um cheque meu, oficial. Eu queria entender, você foi preso no âmbito de um braço da Operação Lava Jato, exatamente acusado de pagar propina durante a gestão Sérgio Cabral, para a gestão Sérgio Cabral. Como é a vida de um dos maiores bilionários do país, num dos maiores presídios brasileiros? Pessoal, quero deixar essa entrevista aqui com o Eike Batista, onde ele vai fazer grandes revelações sobre a questão do envolvimento dele com o Sérgio Cabral, com o Lula, com o governo do PT lá atrás. Então aqui nesse vídeo, nessa entrevista na CNN, ele vai simplesmente revelar tudo. Ele vai falar também sobre a sua riqueza, sobre a sua prisão. Aqui ele vai contar como foi a sensação de passar a ser um dos homens mais ricos do mundo a ser um presidiário. Então, essa entrevista aqui ele falou muitas coisas sobre investimento, sobre o que ele está fazendo agora, sobre essa questão de propina, Caixa 2. Então aqui ele vai revelar tudo, o que ele fez com o dinheiro dele, com o governo PT, financiando o governo, campanha eleitoral. E vocês sabem que no meio de política sempre tem isso. Caixa 2, envolvimento, irregularidade, lavagem de dinheiro e essas coisas todas. Então eu vou deixar esse vídeo aqui completo para vocês conferir. Antes, se você está aqui no canal e ainda não está inscrito, inscreva-se, deixa aquele like, curte, comente, compartilhe esse conteúdo. E se você quiser fazer de 2 a 5 mil reais por mês, eu vou deixar um link fixado lá no primeiro comentário. Clique e assista a aula que é totalmente gratuita. Mas antes, assista esse vídeo até o final. E no final você assista a aula que é totalmente gratuita e você vai aprender aqui na internet como fazer de 2 a 5 mil sem precisar investir dinheiro. Não é tigrinho, não é joguinho, não é enrolado, é nada disso. É uma aula passo a passo e você vai aprender como fazer isso. Mas assista esse vídeo e lá no final você confere essa aula. Passados esses governos, né, passados os governos do PT, depois a gente viveu o governo Michel Temer, impeachment da Dilma, e passamos pelo governo Bolsonaro. Eu queria entender um pouquinho, né, uma análise sua sobre esse movimento político do país e como você vê hoje o ambiente, tanto público quanto privado, nesse terceiro mandato do presidente Lula. Sim, é importante ressaltar que, na verdade, minha carreira começou em 1980. No ano 2000, eu já havia construído 12 minas de ouro e de minério de ferro no Brasil e mundo afora. E, na verdade, quando eu decidi em 2002 me concentrar mais só no Brasil para tocar projetos de infraestrutura, né, geração de energia, infraestrutura e mineração também, que é algo que eu sempre fiz, que eu comecei a ficar mais conhecido, principalmente porque eu abri o capital. Respondendo à pergunta sobre o clima atual, projetos que eu construí de infraestrutura que serviam para as minhas operações e meus projetos, mas também servem ao Brasil. Quer dizer, são projetos gigantescos, né? Seja de geração de energia, 2 superportos. O superporto do Açu hoje já é o segundo maior porto do Brasil, só para dar uma referência. Ele não serve só para o projeto que eu iniciei, mas ele serve hoje para a Petrobras. A Vale Rio Doce se rendeu à eficiência do Açu. E mais de 20 empresas multinacionais estão lá pelo conceito de eficiência que eu sempre trouxe para o Brasil. Projetos desse tamanho, você quando tem um governador de um estado, ou mesmo seu presidente, se ele quiser visitar seu projeto, primeiro que ele quer porque sempre é um palanque, né? Um projeto desse tamanho, dessa estrutura. Sempre lembrando que eles são projetos que começaram do zero, ou não tinha nada, né? Eu nunca comprei um porto e depois reformei ele. Não. Eles foram desenhados para suprir uma certa função de uma mina, por exemplo, no caso do Superporto do Açu, e depois, quando eu enxerguei que eu estava na frente do pré-sal, se criou o Superporto do Açu, né? Que hoje serve, obviamente, a maior parte para a indústria do petróleo. Um dos personagens que aparece com bastante intensidade nessa história é o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que é tido como uma pessoa próxima, a quem você emprestava aviões, com quem tinha uma relação próxima. Você acha que o governador Sérgio Cabral foi injustiçado? Você se surpreendeu ao ver tudo que aconteceu com ele, inclusive o que ele declarou para a justiça? Você acha que ele é mais uma vítima da Operação Lava Jato?
ou não? Você realmente entende que é uma decepção, era uma pessoa próxima e hoje você descobriu que não era aquele que você imaginava? O Sérgio Cabral foi 2010? Quando é que ele entrou? 2008? Mas você vê ele como uma vítima? Eu não sei os negócios que ele fez, mas comigo, a única coisa que eu posso dizer, na época que ele usava meus aviões, tinha 3 aviões eu tinha 3 aviões, ele sempre sabia que eu tinha alguns aviões que não estavam sendo usados, e ele me pedia, que posso usar isso, e eu dava. Você não via problema de emprestar? Não via problema. Além do Sérgio Cabral, você se lembra outros que aproveitaram dessa estrutura que você tinha como empresário? Não. Nunca usei. De novo, como meus projetos nasceram do zero, e aí deixa eu explicar. Na mineração, por exemplo, você não precisa de lobby de nada. Você requer as áreas, né, investe lá, cuba aquela sua reserva e bota o projeto em produção. Eu não preciso de criar uma lei para me proteger, ou pedir uma vantagem tributária. Ou o projeto é bom e paga o tributário, fiscal e ambiental da maneira que tem que se fazer, você não precisa de ninguém. Então, meus projetos sempre nasceram assim, ricos, né, capazes de suportar esses custos todos. Existe o Brasil que ganha em dólar, né? O Brasil da agricultura. O que o Brasil da agricultura, o que o fazendeiro lá do Mato Grosso precisa de algum político? Ele está lá plantando a soja dele, ele é eficiente, né, água, sol e terra que o Brasil tem, e ele vende a soja dele para um trader e não precisa de governo. Ele fica torcendo para que o governo aumente os impostos, tá certo? Mas ele não influencia. O meu mundo sempre foi esse. Foi exatamente um ato de governo que fez com que talvez você tivesse o início do seu declínio na tua carreira executiva. Explico. A OGX estava preparada para entrar num leilão de bacias de extração de petróleo, no qual estava incluído o pré-sal. E num ato de governo, o pré-sal foi retirado desse leilão. Conversei com algumas pessoas que trabalharam contigo e que dizem que se o governo não tivesse retirado o pré-sal daquele leilão, talvez hoje você seria o homem mais rico do mundo. E houve, só fazendo um complemento, uma manifestação inclusive das agências de risco, né, que é a respeito desses projetos. Só fazendo esse adendo em relação a e aí a gente está falando da OGX, que era uma petroleira e que foi tida por muitos que avaliaram a tua carreira como um passo maior do que a perna. O que eu tinha engenheirado? Eu montei minha OGX, contratei, enfim, talentos do mercado, essencialmente gente da Petrobras. Fizemos uma avaliação para participar do leilão. 15 dias antes o governo tirou, e eu falo isso e vou repetir. O governo tem todo o direito de tirar um ativo que ele entendeu que era super rico, que o é, né? O fez porque achava que futuramente ia fazer leilão com preços muito maiores, e foi o que aconteceu, né? Uhum. O pré-sal é uma realidade. Na época todo mundo achava que o pré-sal era um negócio complicado, inviável, né? $40 de extração por barril, né? Eventualmente não ia se pagar. Só que a realidade é que é $3 por extração, então é um ativo extraordinário do Brasil, e que se aquilo era do governo, se foi a Petrobras que achou, né? Eu sinceramente acho que era um patrimônio que não era eu dou todo o direito ao governo de fazer isso, porque está no direito dele de agregar valor a um ativo que é do Estado. Uhum. Não era meu. Só que eu montei a minha empresa para participar desse leilão, achávamos que íamos ganhar no pré-sal, conquistamos áreas do pós-sal, né? Em cima desse pós-sal, nós conseguimos fazer um prospectus, onde a gente conseguiu criar um valor de quase $20 bilhões no IPO, de valor de mercado, captando 5 bilhões no mercado, tá? 5 bilhões de dólares. Eu queria entender, você foi preso no âmbito de um braço da Operação Lava Jato, exatamente acusado de pagar a propina durante a gestão Sérgio Cabral, para a gestão Sérgio Cabral, pelo juiz Marcelo Bretas. Eu queria entender, como é que você hoje, né, distante, vê essa operação, e eu queria entender se você classifica que a atuação do juiz Marcelo Bretas tem algum tipo de outro componente que não as investigações em si. Ele fez o mesmo devaneio que o Moro, né, comigo, onde não teve contrapartida. O juiz de primeira instância, que no caso dele, igual o Moro, teve um plano de poder diferente, eu fui os ombros largos para ele se projetar de uma maneira inacreditável. O que foi feito foi medieval comigo, né? Você vai em cima da família, é um negócio assim horroroso, difícil até descrever o que é. Parece que as pessoas não estavam preparadas para isso, né?
Eu até entendo que um país que supostamente tem, enfim, corrupção e fica todo mundo achando, bom, vamos atrás disso de uma maneira louca, né? Que foi o que foi feito. O jeito que o processo todo foi conduzido é um negócio assim que eu espero que nenhum de vocês passe, né? Até porque nós, graças a Deus, a gente tem uma democracia. Esse negócio da Lava Jato, o pêndulo foi lá para a direita. Era algo que nem na Inquisição, mesma coisa. As pessoas... E é muito fácil um juiz... Só para dar um exemplo, eu trouxe 50 bilhões de dólares para o Brasil, então eu fiz invasão de divisas. Como o cara me acusa de evasão de divisa? O meu dinheiro pago por Cabral, eu sempre, desde o ano 2002, eu sempre participei das campanhas políticas dos 2 ou 3 grandes partidos do país. Vamos lá, sempre foi PT, PMDB e PSDB, né? Hoje tem tantos partidos que a gente se confunde. E escolhia 1, 2 políticos. E fazia isso com uma visão muito americana. Dizer, poxa, se você acredita na democracia, você tem que apoiar esses partidos. Mas via Caixa 1, via Caixa 1 ou via Caixa 2, Ike? Não, Caixa 1, oficial. Meu dinheiro para o Cabral é 100% oficial. É um cheque meu, oficial. Nós começamos a investir os recursos e constatamos o quê? Descobrimos petróleo. Inclusive, é importante ressaltar que a OGX teve seu sucesso, inclusive impressionante. A OGX descobriu o maior campo de gás do Brasil no Maranhão. Enfim, então, fora isso... Havia petróleo, mas o custo para extrair era alto demais, não havia produtividade como se esperava, né? Não, o que aconteceu é o seguinte, como você tem... E você falou que foi um passo muito grande para mim. Olha lá, depois que você construiu 12 unicórnios em mineração, 10 deles em ouro, 2 em minério de ferro, com sucesso absoluto, petróleo nada mais é que mineração. Eu também, vou fazer, contratei a melhor expertise que tinha no Brasil na época, né? E fomos lá com 5 bilhões começar a campanha de sondagem. E o que acontece no petróleo? O prospectus... As primeiras 20 páginas tem um disclosure, uma apresentação de 20 páginas falando do risco que é o petróleo. Né? É possível que depois da sondagem, depois de você gastar todo esse dinheiro, você pode até encontrar petróleo, mas que não é viável. Isso está lá. Isso você é obrigado a fazer. Senão você não pode nem fazer um IPO. Então é importante ressaltar que o risco estava claro para todo mundo. Muito bem. Como no petróleo você fura 2, 3 anos... Depois de achar petróleo, você entra em algo que eles chamam de engenharia de reservatório. E aí também tem praticamente 2 anos onde você fica medindo como é que aquele corpo, né, aquela geologia ali, aquele corpo mineral com petróleo vai se comportar com a vazão de petróleo, tá? A famosa produtividade. O meu pessoal, o Dr. Oil, falava que aqui tem 10 vezes mais petróleo. Se seu pessoal técnico fala que tem 10 vezes mais que você acha que tem, eu acho que você também não venderia. Eu não vendi minhas ações, eu morri com elas. Exatamente como os investidores que entraram comigo no OGX, acreditando na minha capacidade de criar riqueza, como eu criei nos 12 unicórnios que eu mencionei antes. Então, a história verdadeira, eu teria vendido ações. Só para te dar um exemplo... Você se arrepende, então? De não ter vendido? Não, porque aí vem o que aconteceu na companhia. Isso vai... Acho que está bem claro. O que aconteceu com as lojas americanas aconteceu dentro da OGX. Olha, mineração de ferro, por exemplo, que eu botei várias minas de produção, são montanhas, né? Que você chega lá, você vê, caramba, ali tem 12 quilômetros de serra, com 200 metros de espessura, quase que no dedo você vê quanto minério tem. Você só tem que mandar para o laboratório ver que o teor que é, a qualidade que é, os contaminantes que tem. Então é isso. Ike Batista não tem Caixa 2. Disso você também não se arrepende, de ter financiado o Sérgio Cabral? Não. Para mim, você me desculpa, 60%, 80% dos cariocas achávamos que o nosso Cabral podia ser um possível potencial presidente. Quem estava lá? Estava o presidente Lula, que eu acho que saiu em 2010 com quase 80% de aprovação, né? Extraordinário. Ele fez um governo, o final do governo dele foi... Eu não sei que idade vocês tinham, se vocês tinham idade para votar. Tinham. Olha aqui, sucesso é você ter deixado esse legado de superportos, energia, são legados brasileiros, tá? Que servem a você, que servem ao Brasil, empregam 20 mil pessoas.
eu na crise aceitei vender muito barato para trazer novos parceiros que trouxeram bilhões de dólares para esses projetos não pararem, porque o projeto desse tamanho, se você separa no meio, ele para e não vira legado. O que você está observando e no que você está investindo? Bom, primeiro que eu acho que só com tecnologia e ciência que você vai fazer rupturas, né? Rupturas, assim, negócio que você pode ter margem de acima de 50% na operação em si e que traga uma produtividade 2, 3, 10 vezes, né? O Elon Musk faz isso. O Elon Musk, se ele não enxergasse que ele podia baixar o custo para botar um quilo no espaço, né? Fazer 10 vezes mais barato, ele não ia encarar o desafio. Como é a vida de um dos maiores bilionários do país, num dos maiores presídios brasileiros? Mais um aprendizado para mim. É um teste de humildade, sabe? Eu lembro que andando no pátio, né? Porque eu fiquei num regime duro, que era só 1 hora de banho de sol durante a semana e o fim de semana inteiro fechado e as 23 horas durante a semana fechado também, né? Então, na 1 hora lá dos 5 dias, né? Segunda, terça, quarta, que eu ficava 1 hora no pátio, eu lembro que eu olhava assim para o céu e via para os urubus e admirava a liberdade que eles tinham. Isso acontece, né? Você está ali preso, encarcerado, mas eu também sabia muito bem que, meu Deus, isso aqui vai se resolver. Porque eu sei o que é que eu fiz, né? Tanto que a sua segunda pergunta, eu fiquei lá os 36 horas na segunda prisão. Você vê que o devaneio que fizeram pedindo essa segunda prisão, que foi revogada 36 horas depois, né? E por que ela foi feita? Para tentar me botar de joelho, tá certo? Exatamente essa expressão. Então, desculpa, a prova cabal aí do que fizeram comigo. Você foi o 7º homem mais rico do mundo, o homem mais rico do Brasil. E a gente viu, de fato, um império que você construiu ruir. Eu queria entender, hoje, como é que você vive, como é que são as suas finanças e como se adaptar a uma nova realidade, que a gente sabe, independente do nível, é difícil a gente se adaptar a novas realidades financeiras. Eu queria entender como é que é a sua vida hoje dentro de uma nova realidade financeira. Isso é muito relativo, o que você precisa, né? Obviamente, ter o conforto de um avião para eu viajar mais rápido para fazer meus negócios facilita pra caramba. Agora, a minha riqueza, eu enxergo como a minha capacidade de fazer de novo, né? Eu sei pintar quadros, já falei dos 12 unicórnios, né? Eu tenho 6 unicórnios no curral que estão aí sendo alimentados e aí eu presto consultoria, né? Eu faço mentoria para empresários que me pagam por isso. Então, eu vivo com isso, e cobro, sim, as pessoas gostam de mim, gostam de me ouvir, eu tenho coisa para comunicar, até porque penso em os meus projetos são realmente fora da caixa. Modesta parte, muito pouca gente sabe juntar as peças do jeito que eu aprendi a juntar elas. Mas vamos lá, do ponto de vista prático, a sua fortuna chegou a ser 35 bilhões de dólares. 34. 34,5, certo? 34. Quando você saiu da prisão, quando você começou a se reerguer, ainda tinha um patrimônio considerável? Eu posso dizer para você que a minha capacidade de orientar as coisas pode valer num projeto de 30% a 70% do projeto, pela minha engenharia, do que eu aporto de conhecimento meu. Então, esse é o valor dos contratos que você costuma fazer hoje em dia. Eu participo, para fazer aquele negócio acontecer, me chama, me ajuda a botar isso aqui em pé. Eu boto outra dimensão no negócio e essa pode valer, enfim, de 30% a 70% do projeto. Como desenvolvimentista que eu sou, como brasileiro, eu diria para você o seguinte, os projetos que eu botei em pé, o Superposto, por exemplo, era para ser um ativo que devia ter sido construído pela Vale, pela Petrobras, né? Não necessariamente por mim, tá certo? Fiz porque vi a oportunidade de ganhar dinheiro, mas às vezes o Estado, para fazer projetos dessa natureza, portos, se não tem um projeto grande por trás, um gerador de caixa, muitas vezes não se pagam, né? Porque qual o problema muitas vezes? Não adianta fazer uma estrada de ferro de A para B se não tem carga, né? Transportar calango não funciona.
Existe métricas muito claras para essa estrada de ferro aqui, nesse trecho aqui, vou pegar norte e sul. Se não tiver 10 milhões de toneladas de grãos ou coisa para... ela não vai se pagar. Você acha que você pode ser beneficiado por essa onda de anulações da Operação Lava Jato? Como essa coisa de justiça, não cabe a gente opinar, né? Deixa eles analisarem o material e tomar a decisão. Como é que está a sua situação hoje na justiça? O que tem de processo ainda em andamento? O que você responde? Olha, nesse aspecto, eu prefiro te dizer que eu confio na justiça, principalmente nas instâncias superiores, confio mesmo, e estou vendo que, se Deus quiser, em breve vão vir soluções fantásticas aí. Olha, o importante, que eu já falei antes, né? Eu não vendi minhas ações, eu afundei na OGX junto com os investidores, e quero lembrar que os investidores, antes da crise de 2013, vários ganharam fortunas comprando e vendendo ações. Então, tem aqueles que ganharam muito dinheiro, que fazem parte, mas aqueles que perderam no OGX, eu perdi junto com eles, porque acreditei que, no caso da OGX, os ativos seriam 10 vezes maior, como eu falei antes, do que, né, não caberia me vender meu ativo naquela hora. Venderia mais na frente. Até porque, não sei, se você vê na mídia, um grupo chinês, na época, ofereceu 7 bilhões de dólares para comprar um pedaço e a gente não vendeu porque internamente se falava que não, que esse negócio aqui vale 10 vezes mais. Aí você espera, né? Se você quiser fazer de 2 a 5 mil reais apenas com o seu celular aqui na internet, eu vou deixar o link disponível lá no primeiro comentário fixado. Assista a aula que é totalmente gratuita. Não é pegadinha, não é aposta, não é jogo, não é nada que vai envolver dinheiro seu. Nada, não é falcatrua, nada. Não é essas coisinhas de tigrinho, nada disso. É algo totalmente honesto aqui na internet. E veja só esses resultados e você pode fazer também. É claro que você assista a aula, aprende como fazer e com certeza você vai ver os resultados na sua vida. Eu sou uma prova viva de que isso pode acontecer. Eu já fui incrédulo. Já teve um tempo lá atrás que eu não acreditava que era possível fazer dinheiro aqui na internet. Eu não acreditava, eu era incrédulo. Até o dia que eu assisti a aula, que eu adquiri o método, aprendi a maneira certa de como fazer dinheiro aqui na internet e veja só esses resultados e você pode fazer também. Desde que você estude e aplique o método da maneira certa e você pode ganhar dinheiro aqui na internet. É totalmente possível. Se você trabalha e quer acrescentar uma renda no seu salário, faça isso aqui na internet, até porque o salário de hoje em dia não dá para nada. Então você tem que ter outras fontes de renda para acrescentar nas suas coisas. E se você quiser viver, é possível também. Quantas e quantas pessoas não vivem através da internet? Muitas pessoas. Então, aí você diz, mas eu não acredito que isso é verdade. Então assista a aula, é totalmente gratuita. Não vai ser cobrado nada de você. O link está no primeiro comentário fixado. Você clica lá, assista a aula, você vai ver todo o passo a passo, como se construir, como fazer vídeos aqui na internet. Veja só, eu faço vídeos aqui na internet através desse canal que você está assistindo e veja só os resultados. Ou seja, você pode fazer também. Você diz, mas eu não tenho uma câmera boa, eu não quero aparecer. Não precisa aparecer. Você pode fazer vídeos anônimos. Postar vídeos na internet sem mostrar seu rosto. As pessoas nem sabem que é você e está lá um vídeo seu e mensalmente aquele vídeo está gerando renda para você. Então, isso é totalmente possível de fazer aqui na internet. Tem um passo a passo, um método no link que está lá no primeiro comentário e aqui na descrição. Tem um passo a passo de como você fazer isso, de 2 a 5 mil reais. Então, se você está na dúvida, tire suas dúvidas. Se você não acredita, assista. Não vai ser cobrado nada de você. Se você tiver interesse, você vai e aplica o método. Se você não quiser, também você não vai perder nada com isso. Mas eu tenho certeza, se você fizer tudo passo a passo do jeito que está ali, você vai colher os resultados e você vai dizer, ainda bem que eu apliquei esse método e posso gerar receita e renda aqui na internet. Então, assista esse vídeo, porque eu não sei por quanto tempo ele vai estar no ar. Pode ser que a qualquer momento ele saia do ar e eu não poste mais esse link aqui. Então aproveite essa oportunidade e eu tenho certeza que você vai ser muito beneficiado com esse treinamento que está lá no primeiro comentário fixado. Clica lá no link. Pessoal, simplesmente o Eike Batista ele falou tudo o que ele sabia. E tem muitas coisas que, é claro, ele não ia falar, né? Porque, embora seja uma entrevista ali na televisão, ele não vai expor a vida dele toda.
com certeza, se ele foi preso, não foi à toa. Toda pessoa que vai preso, geralmente eles dizem, não, eu sou inocente, eu não fui culpado, foi por engano, a justiça agiu de forma errada. E aí eles querem culpar a Lava Jato, Sérgio Moro, então aquela coisa toda, né? O Sérgio Cabral hoje está livre, o Lula está livre, um monte de pessoas que era para estar na prisão, José Dirceu, que foi descoberto Petrolão, Mensalão, devolveram dinheiro, sabe? Aquelas propinas da JBS, Joelis Batista, a família dos Batista. Então, tudo aquilo ali foi comprovado, provas por cima de provas, sítio de Atibaia, triplex, mas mesmo assim, todas essas pessoas que um dia foram presas, elas vêm com a justificativa. Não, a lei vai se cumprir, eu acredito no Supremo Tribunal Federal, eu acredito nas altas cortes, eles vão julgar o caso, vão me inocentar. Se não fosse, se de fato fosse inocente, nem preso seria. Essa que é a verdade. Se foi preso, foi preso à toa, não foi um engano, não foi. É claro que eu não conheço a vida dele a fundo. Eu não estou dizendo que ele é culpado ou que ele é inocente. Eu não estou dizendo que ele é culpado ou que ele é inocente. Não, nada disso. Mas o que eu digo simplesmente é que a justiça não vai pegar uma pessoa assim e prender do nada. Não, com certeza. Se foi preso foi porque alguma coisa tem. Né? Infelizmente as leis aqui do Brasil é assim. Prende, daqui um tempo solta, vai pagar em casa, igual o Sérgio Cabral. Pegou, parece que não sei quantos anos, 400 anos de prisão, mas agora soltaram ele. E agora ele está lá na casa dele, curtindo a vida de luxo dele, dentro de casa. Ou seja, o presídio dele é dentro de casa. Agora, você não pode viajar, você não pode se candidatar, nem isso, nem aquilo, mas fique preso em casa. Então, infelizmente, essa é a justiça aqui do Brasil, né? Triste realidade. E quantos foram soltos? O José Dirceu já disse que parece que vai sair candidato ao Senado ou à Câmara dos Deputados. Eu vou dizer, e mais sem vergonha é justamente quem votar numa pessoa dessa, que foi comprovado que ele assaltou o país. E uma pessoa dar um voto numa pessoa dessa, simplesmente é lamentável. Mas eu não me espanto, porque com certeza ele vai ter voto. E provavelmente, pode ser até que ele ganhe. Essa é que é a realidade. Esse é o Brasil, né? Mas era esse vídeo que eu queria trazer para vocês. Clica lá no link no primeiro comentário fixado. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.